Irmãos, semana passada eu dei um estudo aqui de 59 minutos e 35 segundos, né? Foi bastante. E hoje eu vou continuar aquele mesmo estudo que eu tinha preparado, que eu só falei a metade dele, e hoje eu vou continuar falando. Eu estava falando sobre opressão e possessão espiritual. E expliquei bastante alguns motivos de opressão espiritual e algumas causas de possessão espiritual que a Bíblia nos mostra, nos ensina. Então, eu quero rever alguns textos que eu falei rapidamente. Falei de Saul, que tinha um espírito maligno que o oprimia, que o perturbava, que Saul tinha sido escolhido por Deus, mas desobedeceu, que Deus o abandonou e por isso ele era atormentado por um espírito mau e sofreu bastante. Depois eu fui mostrando que alguns sintomas de opressão na vida de uma pessoa é inveja amarga, ambição egoísta, que essas coisas elas tanto provocam a ação do inimigo quanto são resultado da ação do inimigo. É um círculo vicioso, né? Tanto você produz a ação do mal, quanto o mal produz essas coisas e prendem a pessoa e oprimem a pessoa. Depois eu falei também de as obras da carne, que é imoralidade sexual, impureza. Isso eu já tenho falado há algum tempo aí sobre isso, sobre como essas coisas também são obras do inimigo. Depois o desânimo, muita depressão, ela é causada por obra do inimigo também, quando persegue uma pessoa. Pode passar. O ódio é aquilo que abre a porta da nossa vida para o mal, para o diabo, que é homicida, que é assassino, que tem ódio. Tanto a pessoa, quando ela odeia, ela está chamando o mal para a sua vida, e o mal provoca mais ódio ainda, é uma cadeia de opressão. Quanto mais ódio, mais opressão demoníaca, mais ação demoníaca, mais ódio a pessoa tem. Eu falei que é impressionante como tem crente na igreja evangélica. Eu falei basicamente sobre isso na semana passada, como tem crentes que estão dentro do ambiente eclesiástico, dentro da influência da palavra, da oração, dos hinos, mas que estão presos em cadeias demoníacas, presos ao ódio, à ambição, à imoralidade sexual, à maledicência, crentes que estão panicados, depressivos, por obra demoníaca. Nem sempre é, mas às vezes é, certo? Então, eu não estou falando que tudo isso que tem é demônio, depressão, não estou falando isso, mas às vezes é, porque a tendência nossa é, ou demoniza tudo ou nada é demônio, aquilo que o C.S. Lewis dizia, é o que o diabo gosta, ou o mágico obcecado, que tudo ele vê demônio, ou aquele secularista que diz, não, isso aí é só um desequilíbrio químico, físico, isso é só uma questão psíquica, e separa as duas coisas. Nem sempre é, mas às vezes é. E às vezes, muita coisa que começa com a questão física, porque nós somos um ser integrado, nós somos um ser físico e psíquico e espírito, nós somos aí uma interligação. Quando uma coisa desequilibra, você pode criar vínculos e, dependendo do que for, você está abrindo portas espirituais para o mal. Então, uma coisa impressionante, que nesses meus anos de crente aí, já há mais de 2 décadas, no meio de igreja evangélica, é ver crentes, assim, no ambiente, que você fica impressionado, como pode estar dentro da igreja, mas estar com uma vida tão, assim, literalmente desgraçada, né? Sem graça. Tão oprimida, ou porque está preso no pecado, ou porque os olhos não se abriram ainda e não tomaram posse da vitória de Cristo sobre todo o mal, que é o nosso interesse aqui. Medo, então esses medos, essas fobias irracionais, inexplicáveis, Jesus veio para acabar com todo medo. Tem medo natural, tem medo de fobia, tem vários tipos de medo. Jesus veio para nos libertar do medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Pessoas com medo de tudo, medo do escuro, medo disso, medo daquilo. E uma pessoa quando estava panicada, tinha medo da sombra. A pessoa tem medo da sombra, medo de olhar para o lado, é um estado de
de adoecimento, que vai ficando assim, o medo, e vocês vão percebendo o que eu quis dizer, nessas últimas décadas, como essas doenças da alma têm aumentado em proporção extraordinária. Extraordinária. É porque há um desequilíbrio na nossa vida, há um desequilíbrio na sociedade, que tem afetado a psique. Então, a psique coletiva, a cultura, parece que já está ficando adoecida. E as pessoas já estão se tornando, faz parte da cultura. Quando o Conselho de Psicologia diz assim, até 2020, metade da população terá ou vai estar em depressão. Quer dizer, já é uma profecia que aí a pessoa fala assim, então eu vou ter depressão, vou aceitar a depressão, vou ter que ficar deprimido, é normal. Então, quando isso já se torna parte da cultura, pior é. Aí eu citei Apocalipse, que pelo bramido das ondas, os homens iriam querer a morte e a morte iria fugir deles. Mais ou menos assim, essa sensação de espírito de morte, de pensamentos de morte, de suicídio e de coisas assim. E comecei a falar de possessão. Opressão é o que está fora, o espírito que vem por fora, que atinge a mente, o coração, mas não está dentro da vontade, da volição, não está dentro do intelecto. E possessão é quando ele possui o centro da pessoa, da vontade, do corpo, quando ele possui o ser humano, quando o espírito maligno possui. O texto diz que quando Jesus expulsava, saía de dentro da pessoa, quer dizer, quando o espírito entra dentro da pessoa. Eu creio que quem tem o Espírito Santo, quem foi regenerado, não é possuído por espíritos maus. Não é. Não é. Quem é regenerado. E pode ser oprimido, mas não possuído. E eu vou falar um pouco hoje sobre isso também. Aí eu comecei a falar sobre causas. O que faz com que certas pessoas são oprimidas e possuídas por espíritos malignos. Citei esse caso da menina que tinha espírito de adivinhação. Ela adivinhava e dava o lucro para as pessoas. Mas o mal sabe o futuro? Mais ou menos do seguinte, o diabo ele profetiza um negócio e ele vai usar as pessoas que estão debaixo do poder dele para cumprir aquele vaticínio que ele deu. Então, às vezes, ele acerta. Ele acerta, espírito de adivinhação. Falei também que muita profecia de igreja evangélica é baseada mais no espírito de adivinhação, de profetada. Muita coisa é baseada em adivinhação. Tem pastor que está lendo mão da pessoa. Dá aqui sua mão e põe a mão dele e começa a ler. Então o estudo é espírito de adivinhação. Negócio de ler mão, tarô, búzio. A tentativa de saber o futuro já é pecado. Então o crente que fica indo atrás de profeta, vai descobrir meu futuro. Você já está pecando. Porque Jesus falou, você não tem que se preocupar com o futuro. Basta cada dia o seu mal. Isso é falta de fé. Eu não quero saber como vai ser meu futuro. Eu só quero viver pela fé em Jesus Cristo. Então o crente que fica atrás desse negócio, correndo atrás disso aí, ele já está desconfiando da provisão e da proteção de Deus. Então ele não deve ficar correndo atrás de profeta para saber o futuro. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê nenhum deles lá indo atrás, mandando, você não vê. Esse espírito de adivinhação que o inimigo usa muitas vezes para enredar pessoas. Pode passar, que Paulo expulsou esse espírito. Falei aqui um pouco sobre isso e aqui eu quero, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse assunto. Eu acrescentei alguns outros textos aqui, porque muitos já sabem, já estudaram, outros não, e outros ficam na dúvida sobre esse negócio de invocar mortos, que Deus chamou de abominação, necromantes, necromancia, mediunidade, né? Isso daí, se eu não recorrais aos médios, nem busquem os espíritas, vocês serão contaminados por eles. Não, Deus era terminantemente proibido, era até expulso, era até morto, quem buscasse esse tipo de coisa no Israel antigo. Por que Deus proibiu? Porque ao invocar espíritos de mortos que não voltam, ele não volta, você está chamando espíritos enganadores para a sua vida. Então Deus falou, não faça isso, não vá atrás de médium, não vá atrás de adivinhadores, não vá atrás de tudo isso. Você está buscando forças poderosas e enganadoras que vão dominar você. Então eu coloquei mais alguns textos aqui, que foi por aqui que eu parei. O Senhor chama isso de coisas repugnantes. Pode passar.
Deuteronômio, não permita que se ache alguém tal, e fala assim, ó, a mesma coisa que você queimar o seu filho, é você dedicar-se à magia, presságios ou feitiçaria. Depois ele continua em Deuteronômio. Ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Aqueles povo cananita que Israel veio e expulsou da terra, por que Deus falou isso? Por causa das abominações, porque eles invocaram, eles buscaram esses espíritos. E é interessante, toda cultura animista, mesmo as mais antigas, você vai encontrar como há um pavor de espíritos. Como as culturas mais primitivas são dominadas por esse pavor de espíritos. E Deus fala, isso daí você está fazendo uma abominação ao Senhor. Você está chamando mal para a vida de vocês. Por isso que o Senhor castigou esses povos. Levítico, não recorra aos médios, nem busque os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não busque esse tipo de coisa. Pode ser o autoespiritismo, que eu falei aqui, que é uma coisa muito chique, muito bonita. Palestras assim muito belas, aquela mesa branca, a Bíblia aberta, o copo de água, aquela coisa toda. Não importa. Não importa se a pessoa ali é uma pessoa boa, bem intencionada, que fala coisas bonitas. Se ele invoca, na cabeça dele ele está invocando o morto, mas o que vem é o espírito enganador, que conheceu aquele morto, que se faz passar pelo morto, que é mentiroso desde o princípio e que engana a pessoa. Que dá aquela enganação. Pois ele continua. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos. É impressionante como novelas, filmes, coisas da televisão e alguns programas de televisão propagam a invocação dos mortos. Propagam isso, e põe lá, e as pessoas acham lindas essa coisa, acham bonito isso daí, e isso vai seduzindo as pessoas, vai atraindo as pessoas que perderam um ente querido, perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a mãe, fala lá, o seu pai está mandando um recado para você, vai lá no médium, ele vai. Mas aquele espírito que sabe tudo da vida deles, são espíritos milenares. Espíritos familiares são aqueles espíritos que estão numa família. Estão numa família. Ele já especializou naquela geração, naquela família. Ele sabe tudo da vida da pessoa. Ele escreve com a mesma letra, ele fala as mesmas coisas, mas são espíritos enganadores, que são demônios. Ele diz assim, ao mexer com isso, você está trazendo o mal para a sua vida, você está se enredando nas forças malignas, você está ficando preso. Não faça isso, o Senhor está dizendo. Tem gente que fala assim, mas o morto não volta? Não volta. Hebreus 9, 27 tem duas versões para ficar bem claro. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Quantas vezes o homem morre? Uma. Na ideia reencarnacionista, ele morre e reencarna, morre e reencarna. Ele fala assim, não morre, ele desencarnou. Né? Morre e reencarna, morre e reencarna. Isso é uma reencarnação, um negócio que foi inventado pela serpente. Está lá na Índia, na religião hinduísta e na religião, entrou aqui no Brasil no Espiritismo, mas já tem muitas religiões, de alguma maneira, elas acreditam em reencarnação e mais, acreditam na lei do karma. E a lei do karma é uma das coisas mais terríveis que existe, porque se você está sofrendo, por exemplo, até alguns anos a Índia era um país miserável, porque os sistemas de castas, até hoje existe lá. Então, se você nasceu na casta mais inferior, mais abjeta, mais miserável, mais pobre, ninguém pode ajudar você a sair dessa pobreza, porque você está pagando algo que você fez na outra encarnação. Então, na Índia é comum, o cara nasceu no lixo e morrer no lixo.
E ninguém pode ajudá-lo, porque se ajudar, está quebrando a lei do karma. O espiritismo também é uma doutrina cruel. Cruel. Porque você está sofrendo para pagar outro. Então, na crença espírita, que eles acreditam na ideia dos mundos habitados, o planeta Terra é assim a curva do rio. Só tem gente ruim, vem pagar os pecados aqui no planeta Terra. Os outros melhores estão em outro planeta. Então você nasceu aqui é porque na outra encarnação você foi. Eu lembro uma reportagem dessas do Globo Repórter, advogando o espiritismo, mostrou aquele pessoal que morreu queimado no edifício Joelma. Aí vem lá o espírita dizendo, ele morreu queimado porque na outra encarnação ele foi um miserável. Aí o cara fala assim, morreu queimado, está pagando pela outra coisa. Então você está sofrendo, é uma lei implacável. E o que é pior no espiritismo? O espiritismo nega a cruz de Cristo. Ele nega totalmente a cruz de Cristo, porque você se salva pelo pagamento dos seus pecados em reencarnações. A cruz de Cristo não existe no espiritismo. Ele nega a cruz, e negou a cruz é o espírito do anticristo. Ele nega a cruz de Cristo. A salvação é eu que me salvo mediante muitas encarnações. Eu não preciso de um salvador, eu não preciso que alguém pague o meu pecado, eu tenho que pagar o meu pecado. Esse é o cerne do espiritismo. E toda obra de Satanás, por mais bonita que seja, nesse mundo, ele sempre quer tirar as pessoas da cruz de Jesus. Sempre quer tirar o foco da salvação da cruz. E aí 1 João diz que o anticristo, o espírito do anticristo é aquele que não pode dizer, e quando a pessoa está endemoniada, ela não consegue dizer que Jesus é o Filho de Deus que veio em carne para destruir as obras do diabo. Uma pessoa endemoniada, ela nunca consegue falar isso, nunca. Pode falar outras frases, mas quando o espírito está dentro dela, ela não consegue, ela cai no chão possuída, porque ela não pode afirmar isso. Essa é a grande verdade. E a grande mentira do espiritismo, tire o foco da cruz, da salvação, e coloque a salvação no homem. No homem. Por isso que é a grande mentira da serpente. E todas as religiões que não afirmarem que a salvação está na cruz, é mentirosa. É do inimigo. E o espiritismo faz isso muito bem. O homem morre uma só vez, e mais. Jesus contou, no ano passado eu dei um estudo aqui, para quem estiver interessado, sobre vida após a morte. Se você não estava aqui na época, ouça. Estado intermediário, inferno, céu, juízo final, volta de Jesus. Eu estudei bastante esse texto de Lázaro e o rico. Ele respondeu, o rico lá falou com o pai Abraão, eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, desde que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Aí Abraão continua. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lá no inferno, o rico sofrendo, e Lázaro no seio do Abraão, o rico falou, Abraão, manda alguém avisar os meus lá, manda alguém voltar. Abraão, não pode. Eles têm a palavra, que creiam na palavra. Se eles não creem na palavra, não vai ser um morto que vai voltar. Não pode voltar. Um grande abismo, ele fala antes, que não dá para passar daqui para aí. Não pode, não volta. O morto não vai voltar. O Senhor não permite isso. Não permite isso. Então, quando invoca o morto, não é o morto que vem. Porque Deus não permitiu. Você está lá ou no paraíso ou no inferno, no estado intermediário, esperando lá. Você não vai voltar. Você não vai voltar. Então o morto não volta. Então a pessoa que está lá aflita porque perdeu um filho, uma filha, você tem que crer, tem que ter esperança na vida eterna, mas não ficar lá, aquele morto vem e vai assim, eu estou num lugar de luz. Né? Só vem para estou num lugar de luz. Né? Eu estou num lugar bom, eu estou nisso, eu estou naquilo. Essas coisas todas. Há um livro que eu li muito tempo atrás, e se você não tem esse livro, você pode entra no site lá, você pode baixar o livro de graça, de um rapaz lá de Manaus, chamava Heber Soares. Heber Soares, desde pequeno, ele era perturbado por pesadelos, às vezes as coisas se mexiam perto dele,
E à noite ele tinha pesadelos horríveis. E uma noite, depois que ele quase matou alguém no acidente, ele ficou com uma coisa dentro dele, o espírito, e o pai e a mãe viram aquilo e um vizinho chegou. Sempre chega um vizinho para dar esses conselhos, sempre. Sempre tem um vizinho para falar isso. Na minha casa foi assim também. Tem um médium ali que, se for, vai resolver o problema. Aí nós levou o menino lá no médium, o médium já viu, aí o espírito saiu do menino, jovem assim, aí o médium falou: esse rapaz está destinado para grandes coisas, ele precisa desenvolver o dom dele, né? Precisa desenvolver. Foi bem que falou para o meu irmão, precisa desenvolver o dom. Aí o rapaz voltou, o rapaz não queria saber daquelas coisas, mas ele começou a ter certas coisas estranhas, continuaram perturbando ele. E aí ele desenvolveu uma capacidade, assim, sobrenatural, de beber e não se embriagar. Então ele bebia cerveja, bebia e não ficava bêbado. Os amigos dele apostavam, ele bebia e não ficava bêbado, cara. Bebia e não ficava bêbado. Aí um dia, numa roda de bebida lá, ele estava bebendo e de repente manifestou nele o espírito. O espírito que dizia que era o preto velho. Aí o preto velho falou: eu quero cachaça. Aí desceu a cachaça e fumou e falou: esse rapaz aqui, ele está destinado para fazer grandes coisas. E o Heber não queria aquilo ali, não queria. Mas toda vez quando ele dormia, os móveis na casa dele começavam a mexer, passos, coisas aconteciam. Um dia ele chegou na casa dele, tinha um homem sentado e falou: você precisa se render, porque os espíritos têm grandes planos para você. Você vai fazer uma obra linda de luz. E o Heber não queria aquele negócio. Ele não queria, ele queria ter a vida dele. Aí um dia estourou o apêndice dele, estava supurado, ele foi para o hospital. Na hora que ele estava indo para o hospital, um espírito manifestou nele. Na hora que ele estava entrando no hospital para ser operado, o espírito manifestou nele, falou: eu sou o médico Bezerra de Menezes, e ninguém vai pôr a mão nesse aqui, porque esse é meu. Ele falou: traga lá a tesoura, e ele mesmo pegou e operou ele mesmo. Cortou, tirou, sarou sem sangrar, botou álcool, e ele mesmo operou ele mesmo. Aí o Heber, quando voltou assim, falou: não tem jeito, eu vou ter que servir esses espíritos. E daí, a partir do momento que ele aceitou, aí veio o Bezerra de Menezes, que era o médico lá, e veio 45 médicos do plano astral. Era um pediatra, cirurgia geral, anestesista, veio um monte. Na hora que ele começou, um pouco antes dos médicos vir, ele ficou debaixo do baixo escalão, né? Preto velho, Exu Caveira, que dominou ele. Mas depois de ele pagar isso, aí vieram esses 45 médicos que baixavam nele. Dr. Fritz. Aí lá em Manaus, saiu em todos os jornais, no final da década de 60 e 70, que em 5 anos, Heber Soares atendeu mais de 85 mil pessoas. 85 mil pessoas vinham lá, ele operava a catarata, ele tirava o globo ocular, tirava a coisa, passava a tesoura, ele cortava a barriga, ele tirava um monte de coisa. Quem nunca viu essas coisas, ou nunca presenciou, acha estranho, mas quem já foi em curador, quem já viu essas coisas, sabe que isso tem um monte, que tem romarias de gente lá, romarias, e os espíritos diziam para o Heber: você não pode cobrar nada. Mas ele atendeu 85 mil pessoas, ele ficou famoso. Aí trouxeram ele para o Rio de Janeiro, na época ainda era o estado de Guanabara. Aí lá no estado de Guanabara ele conheceu um empresário, que ele também operou o empresário gostou dele, e esse empresário era influente no governo. Aí esse governo chamava ele para as reuniões do governo, para ele incorporar e dar instruções. Aí o presidente da época, que era militar, ficou doente lá em Brasília. E quem foi lá operar ele? O médium. E aí o estado do Brasil tinha 3 nomes para ser governador, e o presidente do Brasil não sabia quem escolher. Quem é que foi decidir quem devia ser o governador? O espírito que baixava no Heber Soares. Ele está vivo até hoje, o Heber. Só que o Heber, como todos os médiuns, têm uma vida miserável, sofrida, triste, oprimida.
todos eles são oprimidos. Como foi oprimido esse coitado do Chico Xavier. Chico Xavier foi um coitado, você vê na face do homem que era um homem sofrido. Como eu já contei aqui que o Espírito enganou ele, mentiu para ele. Passa na Rede Globo lá mostrando que o Espírito mentiu para ele e o pessoal acredita que o Espírito era de alguém, era um Espírito enganador, opressor, que fazia o Chico Xavier escrever até sangrar, que oprimia. Era um coitado que tentou fugir para a Inglaterra quando era novo. Os espíritos, ele era oprimido desde a infância. Assim vai. Assim vai. Então, esse é um assunto muito sensível que eu falo aqui, porque isso eu conheci na minha casa, e ainda tenho essa luta na minha família. A minha família foi liberta quase todos. Ainda há gente presa na mediunidade e no espiritismo na minha família. E alguns estão ouvindo todos esses estudos que eu dou aqui. Certo? Tudo isso que eu falo aqui. E há uma luta, porque isso são principados e potestades, são espíritos enganadores, e o médium sofrido, o Weber, vida sofrida, a mulher o traiu, entrou numa grande tristeza, depois conheceu uma outra mulher, voltou para Manaus, e ele continuou, um dia essa sua nova esposa, chamada Rita, estava numa angústia existencial tremenda, terrível. Falou, não aguento mais isso, eu vou procurar alguém. Ele falou, é um padre ou um espírita? Ele falou, não, é um pastor. Ele falou, Deus me livre de pastor. Ela foi procurar. Aí que foi o livro que eu estou falando para vocês. Em Manaus, na década de 70, ela foi procurar o pastor Caio Fábio. Lá ele orou por ela, ensinou para ela o evangelho, ela creu. E ela disse, primeira vez na vida eu tenho paz no coração. Levou ele, depois de muito ensinar a palavra, ele creu na palavra. Quando ele vinha para o culto, antes de sair, ele sentia um frio terrível, não conseguia vir para o culto. No outro domingo, quando vinha, sentia um calor terrível, não conseguia vir para o culto. Médios têm muita dor de cabeça quando são expostos à palavra. A cabeça começa a latejar. Já vi médios que não conseguiam ficar no culto, tinham que sair. Ele não conseguia vir. Até que orou, ele foi liberto, ele veio para a igreja e se converteu, foi liberto. Aí escreveu esse livro de testemunho, Nos Bastidores dos Espíritos. Depois que estão os dois na igreja, a mulher dele é tomada por um ciúme doentio dele. Queria se separar. Oração que era isso, opressão, dardo, expulsa aquele espírito que estava oprimindo, causando ciúmes, causando divórcio. Agora que ele estava na igreja, foi expulso. E o Weber está vivo até hoje, é um homem de oração, escreveu esse livro, você vai lá no site, caiofabio.net, você se cadastra no site, entra lá, downloads, você baixa o livro chamado Nos Bastidores do Espírito. Tem toda a história dele para você ler, toda a história dele. Tem o outro lá também, Espiritismo segundo o Evangelho, para você ler. Isso é mentira, e isso é uma verdade do Evangelho que tem que encher nosso coração, que a gente tem que crer nisso. A gente tem que ver, olhar para o nosso país e ver que o nosso país está contaminado, enganado, seduzido, oprimido pelo mal, oprimido pelo mal. A gente precisa orar por isso. Eu já falei aqui várias vezes, um dia eu assisti uma minissérie da Globo chamada A Cura, que eu assisti aquilo ali, eu falei, eu nunca vi tanta manifestação do mal num programa de televisão. E depois eu fui pesquisar na internet, todos os atores que participaram daquela minissérie tiveram pesadelos, sentiram-se mal, passaram mal, está lá. Isso tudo é invocação de espíritos maus. E por que eu estou falando essa coisa? Porque às vezes a gente olha para a cidade, fala assim, as pessoas acham graça que eu falei, né?
quando você ir na Unesp, você tem que ir exorcizando. Eu disse que tem um monte de professor lá que invoca mortos, que tem espíritos, que baixa médiuns lá, que baixa espíritos lá. Tem pessoas à nossa volta. Qual é a saída para isso? É o Evangelho que liberta, que liberta, que liberta. Por mais que a filosofia seja bonita, caridade, caridade, mas as pessoas que estão debaixo disso estão oprimidas, enganadas, estão debaixo de uma cegueira, de uma prisão. E não dá para a gente aceitar isso assim, vai assim mesmo. Não, por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque eu oro, porque alguém que está com esse engano vem aqui, venha domingo, ouça essa fita. Eu oro aqui, pessoas que estão presas, que estão ouvindo vozes, que estão vendo coisas, que porventura estejam sendo atacadas, enganadas, seduzidas, ou que no passado já foi no espiritismo e nunca quebrou o laço, para que isso seja quebrado em nome de Jesus. Pessoas que vivem com insônia, com depressão, com opressão, com pânico, com medo do sobrenatural, medo de escuro. Em nome de Jesus, você tem que quebrar, tem que acabar com tudo isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, em nome de Jesus. E as obras dele, as consequências dele, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres e livres e livres. E quando Jesus curava doenças, expelia demônios, ele dizia, porque aqui é chegado o reino de Deus. Porque doença e o mal é consequência do pecado. Quando o reino vai chegando, a cura vai acontecendo. Eu creio nisso. Então, o nosso país, a nossa cultura, a nossa cidade, tem gente que fala com orgulho, a nossa cidade é muito esotérica. Baixa uns espíritos lá no monte, não sei na onde. Baixa... Você acha bonito isso? Você acha bonito isso? Você acha bonito o tanto de suicídio que tem nessa cidade, não? Aqueles revelados e os ocultos, porque muita estatística de homicídio não é revelada, porque a família não deixa. Quem é que vem para gerar morte, roubar, matar e destruir? Quem é que vem para causar separação? Quem é que vem para causar opressão? É o diabo. Então, Jesus falou, morto não volta. Então, tira isso da sua cabeça. Não volta. Espírito, se tem um espírito de morto ali querendo vir falar para você, sai em nome de Jesus. Cai fora daqui, você vai sair desse lugar aqui. Você entendeu? E se vir coisas e pessoas falarem, vai lá, vai lá. É igual o rapaz que foi na sessão espírita lá, ele começou a desconfiar e achou uma Bíblia, começou a ler a Bíblia, aí o espírito estava lá dando palestra, falou, você crê que Jesus? Eu creio. Aí na terceira vez ele falou assim, mas fala que Jesus manifestou em carne para destruir as obras do diabo. Aí o espírito não caiu por terra, não conseguiu falar aquilo, porque era um espírito mau. Sobre nós está o poder de Deus. Ocultismo. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Lá em Éfeso, quando o evangelho, as pessoas creram, trouxeram os seus livros de ocultismo, de magia. O que eles fizeram com os livros? Queimaram. Queimaram. Aquilo eles são usados para o mal. Agora não vão mais usar aquilo, então vão queimar aquilo ali. Eu não creio que você tiver um objeto lá, vai trazer um demônio para a sua casa, mas em via das dúvidas, dependendo do objeto, dependendo do livro, dependendo do que for, dependendo por onde passou. Tem pessoas que consagraram coisas, essas coisas de feitiçaria. Você consagra, você precisa quebrar isso, agora você precisa ter Jesus. Precisa ter Jesus, para isso não vir sobre você, sobre a sua casa. Tem gente que consagra filhos. Você vai ver nos evangelhos muitas crianças possessas. Porque o pai, a mãe, que é a autoridade espiritual sobre o filho, consagrou. Eu conheci uma mulher que era oprimida desde a infância. Desde a infância, porque o seu pai e a sua mãe já faziam pactos. E ela, desde a infância, foi liberta depois, mas desde a infância. Pais e mães que fazem alianças, pactos, que invocam, que levam para isso aí, que levam para tomar passe,
que leva para fazer essas coisas. Ocultismo. Ocultismo. Está desfeito, está desfeito. Mas, quando Jesus expulsou o espírito, ele explicou isso aqui. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então, quem pode ser possuído pelo diabo? Quem tem a casa vazia. A casa vazia é o seu corpo. Quem tem a casa vazia? Eu expulsei o espírito de você, camarada. Agora, se você não se encher do Espírito Santo, do Espírito de Deus, a sua casa vai ficar vazia. Aí o espírito vai e volta. E volta 7 vezes com 7 espíritos piores. E aí você vai ficar feio a coisa. Então, quem não tem a casa cheia de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, pode ser um anfitrião do capeta. Você pode hospedar Satanás. Então, quem pode ser possuído? Quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus e tem contato e se abre, ou outra pessoa faz aliança com o diabo para fazer mal para aquela pessoa, faz pactos para fazer mal para aquela pessoa, e ela está com a casa vazia, não é protegida pelo sangue, não tem o Espírito Santo dentro dela, essa pessoa é um alvo do ataque. O Heber era filho dos pais, eram católicos nominais. Eles não eram de buscar isso, mas os espíritos vieram sobre ele. Há outros casos, há outras pessoas assim. O espiritismo moderno, kardecista, nasceu com 2 crianças nos Estados Unidos, as irmãs Fox, que tinha um espírito que ficava perturbando a casa, fazendo barulho, mexendo nas portas e tudo. Ela começou a manter contato com o espírito. Aí criou um código para o espírito responder, as batidas. Falava uma coisa, era essa letra. Batia 2, 3 batidas, era outra letra. Os espíritos respondiam. Aí o espírito falou que naquela casa estava lá o espírito enterrado dele, o corpo dele que era o escravo. E estava mesmo. Espírito enganador. Aí o Leon Hipólito Denisard Rivail, que tomou o nome de Allan Kardec na França, ouviu falar, veio até os Estados Unidos estudar as irmãs Fox. E através daquela brincadeira de criança, o Allan Kardec construiu toda a mentira do moderno espiritismo kardecista. E aquilo que o Allan Kardec faz de interpretação da Bíblia é uma violência extraordinária. Ele leu o Evangelho que Jesus diz assim, quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, ele diz, o Consolador é o Espiritismo. É o Espiritismo que veio agora para consolar as pessoas. E aí ele vai rasgando e violentando a Bíblia e escreve lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Céu e inferno segundo o Espiritismo. Mas começou com 2 irmãs, crianças, comunicando-se com mortos, que eles acreditavam que eram mortos. Assim nasceu o espiritismo kardecista moderno, que o espiritismo como ideia existe há muito tempo. Crente fica possesso de espírito maligno? Se a casa sua está cheia, Deus não vai dividir. Mas é crente mesmo, viu? Não é esse crente psicopata, safado, sem vergonha. O Caio Fábio é um dos pastores, que eu sempre falo ele aqui, porque ele é desde menino, quando eu me converti, que eu leio os livros do Caio Fábio. Então, é dos pastores assim no Brasil, e ele era presbiteriano, que mais expulsou demônios que eu já vi. Né? Não conheço pastor que tenha expulsado mais demônios do que ele e o pai dele. Das histórias de demoniado com faca para matá-lo, de vir desse tamanho para pegar ele, de pessoas, muitas coisas. Muitas coisas. Mas uma vez ele pregava que assim, o crente não fica possesso. Aí um dia chamaram ele para ir de madrugada orar por alguém que estava possuído por um demônio. Quando ele chegou lá era um pastor. Aí o cara falou, agora você não acredita que crente fica possesso? O pastor está endemoniado. Aí ele falou, olha, pastor fica endemoniado, presbítero fica, diácono fica, bispo fica, mas crente lavado no sangue de Jesus não fica possesso.
Aí expulsou o demônio daquele pastor. O pastor era um safado, vivia com amantes, toda empregada da casa dele era um amante dele. Era um mentiroso, adúltero, arrogante, soberbo, dizia que era crente, dizia que era pastor, mas a casa estava vazia. Então hoje é o seguinte, eu digo, quem foi regenerado não fica possuído. Agora, frequentador de igreja, você entendeu? Pastor, missionário, o cara que tem tempo de casa, isso eu não ponho a mão no fogo, você entendeu? Se na hora que eu orar aqui, você sentir uma coisa difícil aí, você sentir uma tremedeira, fale comigo. Se sua cabeça estiver doendo, fale comigo. Você entendeu? Se sua perna balançar, fale comigo. A gente vai orar por esse negócio. Eu oro expulsando o que tiver, pode ser de quem for. Eu não tenho certeza de mais nada, eu tenho certeza da minha salvação em Jesus Cristo e da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o diabo em mim não entra. Porque aqui habita o mais valente, que é o Espírito de Deus. E esses textos bíblicos provam bem isso. Ou não sabeis que o vosso corpo, pode voltar, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, templo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem é que habita aqui? O Espírito Santo de Deus. Se ele habita aqui, ele não vai dividir isso com o mal, amém? Você acredita nisso? Isso é templo do Espírito Santo, meu corpo é do Espírito Santo. E esse texto é aquele contexto de prostituição, que eu coloquei no boletim, aquele contexto lá. Então, se você profana o corpo, se você faz dele carne, da mesma carne com prostituta, é aquele mesmo texto que ele está falando. Cuidado. Mas, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aí veja, ciúme, a gente sempre tem essa conotação negativa, mas ciúme é aquele cuidado que ele não divide, é meu. O Espírito está falando, esse camarada é meu, eu não vou dividir com mais ninguém. Você entendeu? Eu não vou partilhar ele com o Espírito imundo, porque aqui só habita o Espírito Santo. Então o Espírito nos protege com ciúmes. Ciúmes. E mais, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade do Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esse termo selado é quando o imperador selava um documento, dizia, esse documento é inviolável, ele tem a autoridade do imperador. Quando ele selava qualquer coisa, dizia, isso daqui ninguém toca porque é do imperador. Ele está dizendo, quando você creu em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você recebeu, ele é a garantia da sua redenção, ele é a certeza. Então Deus não veio aqui para deixar o sujeito com dúvida. Ele não veio para deixar você com medo. Igual o crente lá que foi expulsar o demônio, lá na hora que ele falou, sai, ele botou o dedo na tomada e levou um choque, né? Aí ele falou, sai dele, sai de mim também, né? Então, é você descontrair, né? Então você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar com medo. Deus não veio para deixar você com medo, inseguro, apavorado. E se entrar em mim? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Você não precisa ficar com medo. Você tem que ter segurança. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu fui selado pelo Espírito Santo. E o mal não vai entrar dentro de mim. Ele pode lançar dado o que for, mas eu tenho o escudo da fé. Então, dentro de mim não vai. Porque eu sou de Deus. Lucas 11, 21. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Preste atenção nessa parábola de Jesus. Ele está expulsando demônios, ele está pregando o Evangelho, e ele diz, olha, o que aconteceu foi o seguinte, o valente é o diabo. O diabo guardava a vida de vocês, ele escravizava vocês, ele prendia vocês. Mas vindo mais valente do que o diabo, que sou eu, vence Satanás, tira os despojos, que somos nós,
E tira aquela armadura. A armadura só aparece 2 vezes na Bíblia, panoplan, a palavra no grego. É nesse texto em Efésios 6,12. Ele tira a armadura e põe sobre os seus. E tira os despojos. Tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Então Jesus diz, eu cheguei na casa lá onde o diabo dominava, venci Satanás na cruz, tirei as vidas e dei a eles a armadura. Agora eles têm autoridade, eles têm a panoplan de Deus, eles têm essa autoridade agora, habita em nós o mais valente. É igual quando perguntaram para aquela menininha, se o diabo bater na porta do seu coração, o que você vai dizer? A menininha falou, eu peço Jesus para abrir. É simples. O diabo quer entrar na sua vida, vai ter que lidar com Jesus, porque em mim habita o mais valente. O mais valente que venceu o diabo, tirou a minha vida, libertou-me e deu a panoplan, a armadura de Deus para vencer toda a obra do mal. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito que habita em nós nos ensina a orar, nos ensina a interceder e intercede por nós, para que a gente não seja presa do inimigo. Ele é o nosso intercessor. E por último, a segurança do amor de Deus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus não veio nessa terra, morreu, venceu o diabo e ressuscitou para deixar você cativo, inseguro e preso. O crente inseguro fica com dúvida da salvação. Será que eu sou salvo? Fica com medo da morte. Ai, será que eu não vou para o céu? Fica com medo do escuro, fica com medo disso, com medo daquilo. O crente ele tem que estar seguro no amor de Deus, no poder de Deus, no Espírito Santo, na autoridade, na armadura de Deus. O crente tem que ter esse poder dentro dele. Dentro dele. Então, nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, nós temos essa segurança. Então, toda obra do mal tem que ser desfeita. Opressão pode ser tentação, sedução, intimidação, infiltração, o que for. E a possessão, tudo isso tem que ser desfeito. Porque sobre nós está o mais valente que derrotou o diabo, o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é uma igreja vitoriosa, é uma igreja triunfante, é uma igreja mais que vencedora sobre todo o poder do mal, em nome de Jesus. Aí eu quero concluir e a gente orar. Tem algo na sua vida, na sua família, no seu coração, na sua mente, que tem dado lugar para o inimigo agir? Tem coisas nos seus atos que tem feito que você fique preso, patinando. Você tem tido pesadelos horríveis. Você vive com muito medo. Você vive muito angustiado, muito pensamento de morte, pensamento depressivo, sentimentos de angústia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hoje eu li o Evangelho de Marcos inteiro, 16 capítulos. Eu fui marcando lá. Jesus vem, ele só chega curando, libertando, salvando, pregando, curando, salvando, libertando, pregando, tirando a morte, tirando a doença, tirando os espíritos imundos, libertando as pessoas, trazendo alegria, salvação, paz, vitória. Ele vai fazendo isso assim no Evangelho inteiro. No Evangelho inteiro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu quero crer no Evangelho com a fé simples, pura e ingênua, no que está escrito na palavra. Eu quero crer no que Jesus fez e no que Ele faz. Eu quero crer que Jesus veio para nos dar vida plena. Eu não quero aceitar, irmãos, o crente que vive sempre derrotado, deprimido, amargurado, odiento e odiado, briguento, chato, insuportável. Você entendeu? Eu não posso aceitar a pessoa que está debaixo da influência da palavra de Deus, com pensamentos suicidas de morte, com sentimentos de morte.
com o inimigo agindo no casamento, na família, nos filhos, em nome do Senhor Jesus. Ele veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da salvação do nosso Deus. Isso é o ano do jubileu, quando ele diz lá, o que é isso? Durante 49 anos as pessoas podiam ser escravizadas, vendidas, endividadas, mas quando chegava o ano do jubileu, era o ano da libertação. A dívida era paga, tudo era pago, a pessoa era livre. Jesus disse, eu vim inaugurar o ano do jubileu, o ano da libertação. O ano da libertação. Em nome de Jesus. Vamos orar? Você crê nisso ou não? Então vamos ficar em pé e vamos orar. E se você passar mal, fale comigo nessa oração. Eu quero que você ore a Jesus, ore por sua vida, pela sua família, pela sua casa, seus negócios, é sua mente, é seu sentimento. Esse é o momento mais importante aqui agora que nós vamos orar, para que essa palavra entre dentro de nós, para que essa palavra seja encarnada na nossa mente e no nosso coração. Então eu quero que você ore a Jesus agora. Jesus, eu quero expulsar da minha vida, da minha casa, todo o mal, Senhor, da minha mente, dos meus sentimentos, da minha família, dos meus negócios. Toda obra do inimigo vai sair. Se alguém fez alguma obra de feitiçaria para mim, vai ser quebrada. Qualquer vínculo que eu criei com o mal, eu vou desfazer hoje. Eu vou desfazer. Se a minha vida está presa, se eu estou tendo sentimentos de angústia e de perturbação, se eu não estou dormindo, se eu tenho muito medo, eu vou ser liberto hoje, agora, nesse momento. O Espírito Santo de Deus vai encher pessoas aqui nessa hora, nesse instante, vai quebrar as cadeias, as prisões intelectuais, psicológicas, espirituais agora, pessoas que estão sempre mergulhadas no derrotismo e no fracasso. Clame a Jesus, tome posse da vitória, da obra da cruz, do sangue da cruz, tome posse do amor, da salvação, tome posse da libertação agora. Ore a Jesus na sua vida e na sua casa. Amado Deus, nós te adoramos, Senhor, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus, porque lá na cruz os nossos pecados foram pagos, e ali a nossa salvação foi conquistada, porque ali naquela cruz Jesus derrotou os principados e potestades, e deu a nós a certeza da salvação, a segurança do teu amor. Pai amado, estamos juntos orando, Senhor, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando o derramar do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. E agora, Senhor, nós queremos pedir que o Espírito Santo, que é o fogo do Espírito de Deus, possa queimar todo o mal que está agindo aqui, todo o mal que está operando na mente, no corpo, nos órgãos, todo o mal que tem operado aqui, ó Deus, causando dores, tristezas, enfermidades, separações, brigas, ódios. Senhor, o fogo do Espírito Santo queime todo o mal agora, em nome do Senhor Jesus. Queime toda doença, Senhor. Quebre toda cadeia, toda prisão, toda opressão, na autoridade do nome de Jesus. Pessoas que não têm dormido, que hoje sejam livres, Senhor. Pessoas que estão presas na angústia, que sejam libertas da angústia, do pânico, da depressão, da tristeza, de pensamentos de morte, de separação, na autoridade do nome de Jesus. Sejam livres, sejam libertos, sejam soltos, que a mente seja cheia do Espírito Santo, que a mente seja curada pelo sangue, que o coração seja curado pela graça de Jesus. Deus, nós rejeitamos a derrota, o fracasso, a humilhação, o pecado, o vício. Pessoas hoje aqui que são presas no cigarro, sejam libertas hoje em nome de Jesus. Presas no vício da bebida, sejam libertas em nome de Jesus, meu Pai. Que hoje o Espírito Santo venha quebrar todo o poder do mal. Todo o poder do mal, Senhor, da
ponta dos pés até o cabelo da cabeça, que o Espírito Santo esteja enchendo essa pessoa, enchendo essas vidas, enchendo essa igreja, em nome de Jesus, meu Pai, que o Espírito Santo esteja curando doenças emocionais, traumas, complexos, que o Espírito Santo de Deus venha trazendo o espírito de poder, de ousadia, de coragem, de vitória, de ânimo, de entusiasmo, em nome de Jesus, Senhor. Que o Espírito Santo agora renove cada vida, renove os sonhos, renove a mente, renove a família, que o Espírito Santo agora esteja sarando casamentos, lares, casas. Cura enfermos aqui agora, meu Pai. Nós repreendemos toda enfermidade na autoridade de Jesus, sobre a nossa vida, sobre esta igreja, sobre este povo que aqui se reúne nessa hora. Que o Senhor possa nos cobrir com a graça e com o sangue de Jesus. E que o Espírito Santo agora, nesse momento, esteja trazendo aquela paz, aleluia. Aquela paz que inunda o coração. Aquela alegria indizível, Senhor, aquele gozo, aquele refrigério, aquele renovo espiritual, que o Espírito Santo de Deus agora esteja fortalecendo o corpo, a alma e o espírito do teu povo, animando, sustentando, visitando, batizando, enchendo, salvando, Senhor. Batiza-nos, ó Deus, com o poder do teu Espírito, batiza-nos com o fogo do Espírito, aquece o nosso coração com o teu amor e com a tua graça, dá-nos a autoridade, dá-nos, ó Deus, o entusiasmo, dá-nos o ânimo, Senhor. Pessoas aqui, Senhor, que foram envolvidas com o espiritismo, que foram em centros espíritas, Senhor, todo vínculo, todo pacto seja desfeito, Senhor, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja livre, Senhor, seja livre. Que ninguém aqui mais viva com medo de espírito, Senhor. Com medo, porque o Senhor não nos tem dado espírito de medo, mas de poder e de coragem, Senhor. Que seja assim sobre o seu povo, sobre essa igreja, que o Senhor nos dê a vida plena e abundante, a vida alegre, a vida do Espírito, que o Espírito transborde em nós, sobre nós, que o Espírito enche esse lugar, meu Pai. Que o Espírito enche cada coração aqui, enche cada coração, cada mente. Oh Deus, derrama sobre esses aqui, enche a casa que está vazia nessa hora, enche a casa com o Espírito Santo de Deus, que todo espírito imundo seja repreendido, meu Pai, que sobre esta igreja não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale, Senhor, nada disso, que essa igreja seja protegida, Senhor, pela armadura de Deus, com o escudo da fé e na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, que haja cura de Jesus, que haja bênção de Jesus, sobre a casa dos irmãos aqui, que haja cura na família, meu Pai. Que irmãos que estão brigados, que sejam reconciliados. Que casais que estão brigados, que sejam reconciliados, restaurados. Que onde tem faltado amor, que o amor vai curar famílias, Senhor, vai curar pessoas, aqueles que estão desviados da igreja, nós oramos para que eles voltem à casa do Pai, que eles sejam salvos aqui nesse lugar, que aqui nesse lugar seja lugar de cura, de salvação e de libertação, porque Jesus está aqui. Jesus, nos encha, meu Pai, nos encha do seu poder e da sua graça, e da sua alegria e da sua vitória. Nos encha, Jesus, do seu Espírito, meu Pai. Dá-nos que sejamos vibrantes, contagiantes, com o poder do alto. Tira-nos da dimensão natural, humana, e leva-nos no sobrenatural, no espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todos os espíritos que têm atuado nessa cidade, Senhor, comece a cair toda a força do mal, que tem agido nas igrejas, nos pastores, que tem causado divisões, brigas nas igrejas, todo esse espírito que tem agido seja desfeito, que tem causado mágoa, maledicência, seja quebrado em nome de Jesus, que haja o espírito de amor, de unidade, de comunhão, de restauração, em nome de Jesus.
Se pessoas hoje aqui precisam perdoar, esteja trazendo a cura pelo perdão, Senhor. Esteja liberando o perdão, a reconciliação, a graça. Em nome de Jesus. Liberta pessoas que precisam perdoar e pedir perdão. Que hoje seja essa noite de cura, Senhor. De reconciliação, que ninguém vá dormir hoje com raiva de alguém, mas que todos se reconciliem em Cristo Jesus. Que o diabo não ache brecha na nossa vida, que o diabo não encontre, Senhor, brechas em nossa existência, mas que sejamos selados com o Espírito Santo. Que seja assim em nome de Jesus, meu Pai. Na vida desses irmãos, na vida dessa igreja aqui agora. Eu oro pelos nossos filhos, pelos jovens, adolescentes. Eu abençoo a vida de cada um deles, meu Pai. Que eles sejam protegidos, proteja o sono, proteja a mente, o consciente e o inconsciente. Proteja-os das influências malignas, proteja-os da graça no Teu amor, meu Pai. Que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, meu Pai. Que em nome de Jesus aqui todo o Teu povo, toda a nossa geração, toda a nossa casa seja curada. Pessoas que estão com algum vínculo de ódio, de amargura, quebra isso essa noite, meu Pai. Quebra toda obra do inimigo, que haja perdão, que haja cura e reconciliação. Que não haja brecha em nossa vida. Enche-nos, Espírito Santo. Enche o nosso pensar, o nosso falar, o nosso existir. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus. Enche o Teu povo nessa hora, nessa noite. Em nome de Jesus. E que ao sairmos daqui, nós possamos sair para abençoar nossa casa, nossos parentes e nossos amigos. Que onde as nossas mãos tocarem sejam abençoados em nome de Jesus. Que onde nós colocarmos os nossos pés, que ali brilhe a luz de Deus. Que as trevas fujam da nossa presença, porque o mais valente habita em nós. Porque Ele habita em nós. E nós temos a certeza, a segurança, a vitória plena em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque eu sei que nessa noite o Senhor fez, está fazendo e vai fazer maravilhas poderosas. Obrigado, Senhor, obrigado. Enche o Teu povo de paz e alegria. Guarda o sono de todos aqui, meu Pai. Que inimigo nenhum venha perturbar, venha oprimir. Que cada casa aqui seja repleta de harmonia e de alegria no Espírito Santo. E de alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Obrigado, Jesus. Amém, amém. O jejum e a libertação. Eu vou falar sobre esse assunto, eu já falei aqui algumas vezes, mas sempre tem pessoas novas e pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, né, sobre o jejum, sobre qual é a função do jejum na nossa vida, qual o papel do jejum na nossa vida. Então, é sempre bom a gente estudar isso, até porque hoje foi um dia, pelo menos uma vez por mês, nós jejuamos aí, chamamos a igreja para estar jejuando, orando, consagrando a vida ao Senhor. E no ano que vem nós queremos fazer aqui na igreja 21 dias de jejum, depois queremos fazer mais outros dias. Então, a gente precisa entender bem esse ministério. E antes de entrar no estudo propriamente, as nossas igrejas, a igreja presbiteriana, domingo de manhã aqui eu falei sobre a reforma protestante, o centro assim, da doutrina da nossa igreja é a soberania de Deus. Algumas pessoas pensam que é a predestinação, né? Mas o alicerce, a base da doutrina da nossa igreja é a soberania de Deus. E essa fé na soberania de Deus, às vezes, causa um relaxamento na vida de oração e no jejum. O jejum, por exemplo, é uma prática quase que ausente na maioria das igrejas hoje. Muitas igrejas hoje não praticam e nem ouvem falar sobre esse assunto. E às vezes a gente usa a soberania de Deus para
nos tirar nossa responsabilidade na oração. Na história da igreja, o chamado pai das missões modernas era um sapateiro inglês chamado William Carey. Uma vez estava reunido vários ministros assim presbiterianos, reformados, e ele se levantou e falou: olha, nós precisamos orar e evangelizar os pagãos. Isso no século XVIII. Nós precisamos ir naqueles países onde o evangelho não é conhecido. Aí um pastor ficou de pé e falou assim: cale-se, jovem, quando Deus quiser salvar os pagãos, Ele fará isso sem precisar da sua ou da minha ajuda. Então esse pastor era um representante daquilo que a gente chama de hipercalvinismo, de alguém que usa a soberania de Deus como desculpa. É mais ou menos num congresso de pastores que eu estava um dia, que eram várias denominações, várias igrejas. Aí o pastor que estava no quarto comigo falou assim para mim: o cara me chamou aqui no hotel para eu levantar 4 horas da manhã para ir orar. Você acha, rapaz, pastor presbiteriano vai levantar 4 horas da manhã para orar? Você acha que eu vou fazer isso? Então, essa coisa de que se Deus é soberano, a gente não precisa da nossa ajuda, não precisa da nossa cooperação. E aí, isso é uma tensão e é um mistério. É um mistério, porque na soberania de Deus, Deus decidiu agir e fazer as coisas com a nossa cooperação. Deus não precisa da nossa ajuda, mas dentro do propósito dele, Ele quis realizar tudo aqui nessa terra com a nossa parceria. Quando Ele criou Adão, quando Ele criou o ser humano, Ele falou: eu vou fazer, mas eu quero fazer isso em parceria. Por isso que Paulo diz: nós somos cooperadores de Deus. Deus opera, mas nós somos cooperadores. Nós somos parceiros de Deus. E a maneira que essa parceria se dá aqui na terra é através da oração e do jejum. Então Deus é soberano, mas a oração é o meio principal de Deus agir. E o jejum é o parceiro de Deus nesse propósito. Então a gente não pode usar a soberania como desculpa. A gente tem que usar a nossa fé, a nossa oração e a autoridade que Deus nos deu como meio de ver os propósitos de Deus se realizando aqui na terra. Amém? E o jejum está dentro disso. E aí eu vou apresentar para os irmãos um breve panorama, e depois que eu vou entrar mesmo no aspecto do jejum, no conflito espiritual, no texto lá de Marcos 9, né? Mas um panorama bíblico do jejum, o jejum na Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver que a Bíblia fala é o jejum que não agrada a Deus. Tem jejum que não agrada a Deus. Então, eu separei aí pelo menos 3 textos. E esse de Isaías 58 diz assim: por que jejuamos, dizem, e não vistes? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então veja bem, Deus está falando para eles, Deus está falando: esse jejum de vocês eu não aceito. Esse jejum para você explorar o empregado, para vocês brigarem um com o outro, termina o jejum brigando, esse jejum eu não aceito. Jejum que é para satisfazer a carne de vocês, o ego de vocês, e que não muda a vida de vocês, eu não aceito. Aí depois, no mesmo Isaías 58, Deus fala: o jejum que eu quero que vocês façam é ajudar os pobres, os necessitados, é libertar os cativos, não ficar oprimido o seu irmão. Né? Aí, essa semana, eu vi na internet, há um grande movimento hoje surgindo nos Estados Unidos, na Inglaterra, chegando no Brasil, chama o movimento 58, baseado nesse texto, que está tentando reunir as principais organizações e igrejas cristãs no mundo para acabar com a miséria no mundo, baseado nesse texto. E eles têm um alvo de até o ano 2025 acabar com a miséria no mundo inteiro. É um negócio fantástico, né? Eu estou só citando aí para os irmãos
tomarem conhecimento e orarem por isso. As principais organizações cristãs no mundo empenhadas em cumprir esse propósito de Isaías 58. Mas voltando ao assunto, Deus não aceita jejum. É aquela história, né, da mãe que fala para as crianças assim, ó, quietinho hoje, todo mundo caladinho, que o papai está jejuando, e você sabe como ele fica bravo quando está jejuando, né? Então é mais ou menos isso aí. Não adianta esse tipo de jejum para ficar nervoso, bravo. Isso aí Deus não vale para Deus. Zacarias 7, verso 4 a 6. Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não eram para vocês mesmos que o faziam? Quer dizer, era uma prática espiritual que engrandecia o ego, para se orgulhar, era só para eles mesmos se mostrarem. Deus fala: isso aí não é para mim. Não é para mim que vocês estão fazendo isso para vocês mesmos. E eu não aceito esse tipo de coisa. Eu não aceito isso daí. É mais ou menos o que o outro texto vai mostrar para nós agora, no Novo Testamento, que Jesus contou do fariseu orando. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus falou, o publicano lá embaixo orava: Senhor, ser propício a mim, pecador. E Jesus falou, o publicano voltou justificado, não esse fariseu, porque esse fariseu fazia tudo isso para mostrar para os outros, para se engrandecer, para dizer: olha como eu sou bom, olha como eu sou espiritual. E isso daí ele não fazia para Deus, ele fazia para ele mesmo, para se orgulhar, se jactar e para ficar acima dos outros, para se considerar acima dos outros. Então, Jesus fala: isso aí Deus não aceita. Deus não aceita esse tipo de coisa, de você ficar fazendo isso para se erguer. Agora, Jesus falou como deveria ser o jejum, nesse sentido aí, para lidar com o ego e com o orgulho humano. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. Aí ele está falando da prática comum do fariseu, que gostava, somente naquele tempo, que era um tempo que a religião dominava a vida, jejuar era um ato assim de vanglória, né? O cara era respeitado, olha como ele jejuma. Eles faziam competição, e aí quanto mais triste o cara se mostrava, mais jejuando ele estava. Então aquela cara de choro, de sofrimento, coitadinho, né? Esse tipo de coisa. Jesus falou assim: não faça isso, a motivação do coração não seja para mostrar para os outros. Faça para Deus, em secreto, coloque sua vida na presença do Senhor. O jejum é individual, e aí tem 2 tipos de jejum, né? O jejum individual, que é esse aí, é a prática individual, e tem o jejum coletivo na Bíblia, jejum das nações, jejum das igrejas, que não tem como você ocultar, que é o caso nosso aqui, é o jejum coletivo. Eu vou mostrar depois em Atos como a igreja jejuava junto, né? Como eles tiravam o tempo para jejuar. Mas quando você quer fazer aquilo da sua disciplina pessoal, individual, então jejue e não mostre para ninguém. Se bem que hoje, dependendo do contexto que você vive, se você mostrar que está jejuando, a pessoa fala: você é louco, você é tonto, né? No tempo de Jesus, você era para orgulhar. Hoje, dependendo do meio, você é até desprezado, você é considerado uma pessoa sem tutano no cérebro, né? Mas não é o caso desse daí. Então, a motivação não pode ser se orgulhar, se jactar. Esse jejum, Deus não aceita, Deus não quer fazer uma competição. E também aquela pessoa que toma remédio, que às vezes não pode jejuar, também não fique triste falando assim: eu sou um crente de 2ª categoria, eu sou Não pense assim, que tem outro papel, tem outro tipo de jejum, e você pode ser usado por Deus também poderosamente nesse contexto aqui do que nós estamos falando, certo? Então vamos continuar. Jesus jejuou, e antes de começar o seu ministério, quando o Espírito Santo desceu sobre ele,
o Espírito Santo o levou para o deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso é um jejum absoluto. Tem jejum absoluto e tem jejum parcial. Isso é um jejum absoluto. Não é recomendável. Não é recomendável. Existem pessoas que afirmam, que testemunham, gente santa, gente crente, que já conseguiu fazer isso que a gente chama de jejum sobrenatural, que é o jejum de 40 dias sem comer e sem beber. Tem o livro lá do Richard Foster, que ele conta o que vai acontecendo nos 40 dias, né? O que vai acontecendo no corpo, na mente, no espírito, a experiência desses 40 dias. Mas isso aí não é recomendável. Lá na Coreia do Sul tem lá muitas montanhas de oração, acampamentos de oração. A igreja tem muita ênfase em oração e jejum. Então tem alguns acampamentos de oração lá que tem placa assim: proibido jejuar mais de 40 dias. É verdade, eles têm placas assim, né? Imagine, né? Imagine que coisa, né? Proibido. Então há relatos assim. Há um relato naquele livro do chinês lá que foi torturado, o homem que veio do céu, acho que é o homem do céu, né? O homem que veio do céu, é o homem do céu, né? Homem do céu, que é um chinês lá que foi perseguido, torturado, quebrado, machucado, espancado. Ele disse que ele conseguiu passar um tempo que ele estava sob tortura sem comer, mais de 40 dias, ele disse que Deus o sustentou de maneira extraordinária e sobrenatural. Não é recomendável, né? Não é recomendável. Eu tive um aluno, no tempo de seminário, que eu dava aula lá em Londrina, que ele, num período, ele foi ficando assim, mas ele estava só pão e água. Ele passou, se não me engano a memória, 40 dias também. Você via, dia após dia, que o cara ia secando. Ele ia, né, um período especial de oração, ele estava só a pão e água. Então esse é um jejum sobrenatural, só se for uma coisa assim, especial, que Deus chamar, que Deus falar para nós, a gente deve tentar fazer isso, né? Jesus, maior do que Moisés também passou isso. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Porque o pessoal diz, depois de 3 dias sem beber água, você começa a desidratar e tudo. Então isso é um jejum sobrenatural. Alguns dizem que o ser humano consegue ficar 40 dias sem comer. Né? Mas Moisés passou esse tempo na presença do Senhor e recebeu as tábuas da aliança, os 10 mandamentos que o Senhor deu para ele nesse período aí de jejum e comunhão com Deus. Esse texto aqui, que é o texto-chave que eu quero enfatizar hoje, daquele texto lá do menino que está endemoniado, o pai clama, os discípulos não conseguiram expulsar, Jesus está lá no Monte da Transfiguração, com Moisés e Elias, que foram os outros dois que jejuaram 40 dias também, foi Jesus, Moisés e Elias, que passaram por esse jejum sobrenatural. E depois da transfiguração, Jesus desce, vê a multidão, vê o menino possesso, e o pai desesperado, e ele fala assim: eu pedi para os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio do meu filho. Depois de Jesus ter entrado em casa, Jesus expulsou o demônio do menino, e os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos? Sendo que antes ele já tinha expulsado demônios. Em Marcos 6 eles já tinham ido expulsar demônios, só que agora em Marcos 9 eles não conseguiram. Então eles entram na casa e perguntam para Jesus: Senhor, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Na outra tradução é esta casta. Então Jesus está dizendo que existe espécie de demônio, e existe casta de demônios. Aqueles que vocês expulsaram foi fácil. Agora essa daqui precisa de uma consagração maior. E aí que entra o sentido do jejum, porque o jejum ele não pode ser visto como uma barganha. Que a maneira popular de entender o jejum é assim, é uma barganha, é uma troca. Eu assim, Senhor, eu vou jejuar disso, o Senhor me dá aquilo. Não é mais ou menos assim que o povo pensa? Senhor, eu vou ficar um dia sem comer, sem beber, e o Senhor me dá, aumenta meu salário. Né? O Senhor me dá um carro novo. E aí o cara faz essa barganha, essa troca. Outro fala assim, eu vou ficar um mês sem comer chocolate.
Aí o senhor me dá aquilo. Eu quero saber o que Deus tem contra chocolate, né? Essas coisas. O que Deus tem contra isso? Então, a ideia não é barganha, não é troca. Ou então a pessoa pensa assim, eu vou acumular méritos e depois eu vou barganhar com Deus. Não é essa a ideia. Ou então eu vou jejuar aqui, porque o demônio está ali, e eu vou barganhar. Não é essa a ideia. A ideia é que o jejum e a oração são disciplinas, são meios de graça. São meios de graça. Quer dizer, para a gente receber as coisas de Deus, é tudo de graça. Tudo de graça. Agora, para a gente ser cheio mais da graça e do poder de Deus, a gente precisa estar em comunhão, em sintonia com Deus. A gente precisa estar na disciplina de Deus, a gente precisa colocar-se no lugar de Deus. E a nossa função na santificação, no poder do Espírito Santo, é a gente se esvaziar da nossa carne. É a gente quebrar o poder dos instintos e dos desejos carnais. É a gente mortificar a nossa carne. E a comida e a bebida têm a ver com isso, que é o essencial para a nossa vida e para o nosso corpo. Quando você se abstém disso e se dedica à oração, porque não adianta jejuar sem orar, você precisa abster-se para se dedicar à oração. Você está dizendo, Senhor, mais do que a comida e a bebida, eu preciso de Ti. Eu necessito do Senhor na fraqueza do meu corpo, na fraqueza do meu ser, nessa fraqueza minha, quando você está assim fraco, você não tem mais força, a sua mente vai se concentrando mais em Deus, você vai se abstendo dessas coisas, seu organismo vai ficando mais leve, sua mente mais leve, você vai ficando mais apto, mais disponível para receber de Deus. Então a maneira de você mortificar a carne, de você abster-se de coisas básicas e colocar-se diante de Deus para receber mais de Deus. Então, por isso que Jesus falou, para ter poder para expulsar esse demônio, vocês precisam de mais oração e mais jejum. Porque ao se consagrar mais cheio de poder vocês serão. Aí esse demônio vai sair. Vocês precisam disso. Vocês precisam se consagrar através da oração e do jejum. Então, o que precisa de mais poder para vencer esse tipo de demônio, aí vocês precisam de mais poder para expulsar. Então, o jejum funciona como isso. Quando a gente jejua, quando a gente ora, nós estamos abrindo mão. Por isso que, se você não puder abrir mão, por exemplo, de comida, tiver algum problema, você pode jejuar de outras coisas que hoje se tornaram básicas para a vida. Tem gente que não passa um dia sem assistir televisão. Faz parte da vida. É a comida e a bebida. Outro é a internet, outro é isso. Então, coisas assim, básicas para você, você vai abrir mão, você vai tirar e vai colocar Deus. E vai falar assim, esse tempo eu vou me dedicar ao Senhor. A oração, a comunhão, a palavra, a me encher do Espírito Santo, a mortificar o desejo da minha carne, a concentrar a minha mente, a purificar a minha mente e meu corpo e pensar só em Deus. Quando você está jejuando, por exemplo, você separa um dia para jejuar, como um dia como esse mesmo aqui. Você fica até de tarde, e aí você precisa ter tempo, né, que é o meu caso. Você fica até tarde e você não lembra nenhum momento de comida. Depois que você vai praticando, se for um dia normal, da meio-dia você já ronca aqui, né? Já dá aquele barulhão assim, as lombrigas estão com fome. Agora, quando você está assim consagrado, você vai... Sua mente, seu coração, seu espírito, você nem lembra mais. Você pode sentir até cheiro da coisa, sua mente está focada. Lembra quando eu falei no começo, aqui, quando eu ia jejuar, que primeira vez eu fechava o olho para orar, só passava os bifes rodando assim. Tudo, né? Falava que ia jejuar, 9 horas da manhã eu já estava com a fome desesperada. Um negócio de louco, né? Falou nisso, já aumenta a fome. Isso que é uma coisa, mas depois que você vai conseguindo disciplinar e por aí vai. E aí, como a gente é tudo crente, a gente tem que ver numa parceria, numa comunhão. Às vezes a gente precisa de parcerias, de gente tá jejuando junto, está apoiando, está incentivando para você não desistir, não desanimar. Mas vamos continuar aqui os textos bíblicos. O jejum significa muito arrependimento. Ele é acompanhado de arrependimento no Velho Testamento e no Novo também. Quando Jonas pregou em Nínive, o povo se converteu, se arrependeu, e aí quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, que a cidade seria
destruída, que o Senhor traria castigo sobre Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Esse se arrependeu aí é aquele famoso antropomorfismo, que é uma expressão humana para Deus, porque Deus mesmo não se arrepende, mas não há uma palavra na linguagem humana para expressar isso, porque na verdade todo vaticínio de juízo e de condenação que Deus traz ao homem sempre é condicionado. Se o homem se arrepender, esse juízo pode ser tirado da vida dele. Até os do Apocalipse. Se arrependerem, isso não virá, vai vir para outra geração. Então, sobre Nínive, Deus trouxe a palavra de juízo, mas o povo se arrependeu. E Jonas sabia disso. Jonas falou: eu sabia, o Senhor é bom. E porque Jonas não queria que o povo se convertesse, né? Mas o povo se converteu e proclamou um jejum para mostrar o quê? A seriedade do arrependimento deles, a seriedade da conversão deles. Rasgou a roupa de festa, colocou roupa de humilhação e jejuou. E falou: não somente os homens, mas os animais também. Até as ovelhas e os bois tiveram que jejuar. Vai jejuar tudo aqui, ninguém vai comer. A seriedade do arrependimento e da consagração, é óbvio. Quando alguém se arrepende, quando alguém se converte, ele se arrepende totalmente. E até o paladar, ele está falando: Senhor, nós estamos debaixo da condenação. Tem misericórdia, e o povo se arrependeu. Às vezes a gente vê na igreja assim, pessoas que eu quero Jesus, né? Quem quer Jesus? Quem quer se converter? Quem quer entregar a vida? Vem aqui na frente. Eu já vi muito apelo. Aí vem um sujeito aqui mascando chiclete, né? Eu não acredito, esse cara tem noção do que está acontecendo na vida dele. Ele não tem noção. Ele não tem noção que ele está ali debaixo da condenação e que ele vai mudar de vida, vai nascer de novo, vai ser regenerado, e o cara está quase que assoviando, mascando chiclete e assoviando. Ele não tem noção do que está acontecendo. Aqui não, os caras tinham noção, estão debaixo da condenação. Arrependimento é coisa séria. É para o cara se humilhar e se quebrantar e falar: Senhor, tem misericórdia, nós estamos debaixo da condenação. E toda conversão verdadeira, ela vem acompanhada de um período assim, de quebrantamento, de humilhação. O arrependimento produz isso. E o jejum sempre é sinal disso. Depois, Neemias, quando Neemias estava lá na corte, ficou sabendo de Jerusalém, e Neemias foi o homem usado por Deus, era copeiro do rei. Quando ouvi essas coisas, as notícias de Jerusalém, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele faz uma oração lindíssima. Quando ele soube como estava o povo de Deus, como estava Jerusalém destruída, debaixo do opróbrio, da destruição, Neemias ficou chocado com aquilo. Aquela notícia tocou profundamente, que ele começou a orar, chorar e jejuar, porque atingiu o coração. Então o jejum é uma coisa séria, a pessoa quer clamar a Deus, quer experimentar a presença de Deus, quer algo novo. Não pode ser uma coisa leviana, uma coisa displicente. Neemias ficou tocado, ficou pasmo e começou a orar, chorar e jejuar. Mas Josafá, quando vinha ser invadido pelos seus inimigos, vinha uma grande multidão contra Judá, o rei Josafá, alarmado, decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então estava vindo a ameaça, o que ele fez? Proclamou um jejum. Todo mundo vai jejuar para que o Senhor nos livre, e o Senhor livrou.
E o Senhor livrou, né? O Senhor livrou. Uma vez eu ouvi um relato do país de Gales, que era um país no passado, no início do século XX, que estava debaixo de guerra, que eles iam ser bombardeados. E o presidente convocou um jejum e oração. Todo o país, todas as igrejas começaram a orar e jejuar, orar e jejuar. E quando dizem que os aviões que iam bombardear, olharam lá de cima, viu que o país inteiro estava pegando fogo, estava em chamas. E os caras falaram, como é que a gente vai jogar bomba onde já tem fogo? E não jogou uma bomba no país. O país inteiro estava orando, em chamas espirituais na presença de Deus, e aquele país foi livre da destruição, porque proclamou um jejum nacional. John Wesley, no século XVIII, também diz que um período de guerra na Inglaterra, foi proclamado um jejum no país inteiro. Ele diz que aquele foi um dos dias mais gloriosos da vida dele. O povo inteiro nas igrejas orando e jejuando ao Senhor. Já pensou um país inteiro em oração e jejum? Mais ou menos como alguns anos atrás aqui, tem um vídeo documentário que mostra o que está acontecendo nas Ilhas Fiji, que eram aquelas ilhas lá, que o presidente, um homem de Deus, um homem de oração, e as igrejas se uniram, igrejas divididas como nós, assim, começaram a se unir. Igrejas presbiterianas, metodistas, pentecostais, a orar por aquele país, aquelas ilhas, e Deus começou a mudar, e está mudando economicamente, socialmente, conversões de pessoas, e o presidente falando, aqui todos os dias nós buscamos a Deus, nós oramos, nós ajoelhamos e pedimos a direção do Senhor. Então isso é um exemplo assim dos nossos dias, do poder da oração e do jejum. Esdras, quando Esdras estava indo para Jerusalém, então apregoei ali na viagem dele um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Ele estava em viagem, estava numa viagem perigosa, ele estava com medo e ele falou, olha, vamos jejuar, vamos orar, vamos humilhar, vamos pedir que o Senhor nos dê, na outra tradução, né, jornada feliz para nós, para os nossos familiares e todos os nossos bens, que o Senhor nos proteja nessa viagem, que o Senhor nos proteja. Hoje, antes de viajar, a gente vê previsão do tempo, dá uma olhada no GPS, vê o carro e tchau. Não é mais ou menos assim? Naqueles tempos não tinha nada disso. Naquele tempo ou era isso, ou era lá o Salmo 121, quando o povo ia viajar, ia nos montes, tinha perigo, salteadores, tinha feras, tudo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então veja, para viajar o cara antes orava, né? Jejuava, pedia a bênção de Deus. Hoje, às vezes, a gente não tem essa dependência. Daniel, depois que Daniel recebeu a revelação de algo extraordinário e tremendo, Daniel ficou chocado, ficou pasmo. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. 3 semanas chorando. 3. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. O cara diz, eu estou arrebentado, eu estou quebrantado, eu vou comer só para sobreviver, mas eu não vou passar perfume, não vou comer coisa boa, na outra versão, não vou beber vinho nem carne. E algumas igrejas, da minha igreja lá, a gente já fez esse jejum, né? O jejum de Daniel. É um jejum muito interessante e bom para a saúde, esse jejum, viu? É muito bom esse jejum para a sua saúde. Você que está precisando de uma dieta aí, uma dieta boa, a dieta de Daniel. Precisava vir lançar uma revista. Todo dia você vê 300 revistas novas, né, na banca. Dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo outro, né? Dieta da lua é a minha, né? Não come a lua, come o resto tudo, né? Mas tem vários tipos de dieta aí. Todo tempo inventando dieta. Mas a dieta de Daniel é fantástica, é fantástica. Eu já contei aqui, mas isso aqui sempre é bom a gente contar. O pastor Jonathan, do Vale da Bênção, ele disse que há uns 15 anos atrás, ele estava com 60 e poucos anos, 50 e poucos anos, e ele estava com alergia que não sarava, ele não conseguia mais falar nem pregar. Não conseguia pregar.
e dores no corpo, vários tipos de dores e doenças sobre ele, e tinha buscado ajuda e nada. Ele foi numa clínica adventista, que é um pessoal que dá ênfase a isso, a comida, né? E lá na clínica adventista passaram para ele uma dieta de Daniel. Dieta de Daniel. Nunca mais beba refrigerante, nem coma carne, legumes, verduras, grãos. O pastor Jonathan disse que hoje ele virou um touro de forte. Sarou de todas as doenças. Ele achava que ele ia morrer dali um ano, ele não estava aguentando mais viver. Hoje ele disse que acha que vai viver mais uns 50 anos, de tão forte que ele está. Tá? Dieta, comida, você é aquilo que você come. Mas isso é o aspecto, é o efeito colateral. O efeito espiritual é outro. O que aconteceu com Daniel? O anjo veio e falou, olha, pela sua oração de jejum, quando você começou a orar, eu fui enviado, mas o principado da Pérsia lá, o demônio, me segurou. Aí Miguel veio e me ajudou a descer e trazer a resposta. Mas ele esteve jejuando e orando e intercedendo. Então, esse é um período também, um tempo bom até para a gente fazer assim como igreja. 21 dias, é um tempo bom. Agora na nova aliança, porque tem alguns pastores, até algumas igrejas que dizem, eu já vi, jejum não é mais para a nova aliança, jejum foi no Velho Testamento, jejum não é mais para o Novo Testamento, e às vezes usa esse texto, mas ele não interpreta corretamente esse texto que Jesus falou. Então vamos entender esse texto aí. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, porque nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Continue. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Aí, essa metáfora que Jesus está usando do reino, das práticas novas dentro do reino novo, que ele está trazendo a mensagem nova do Evangelho da Graça, que ele está trazendo, que ele está encarnando. Mas o texto anterior, o que Jesus diz é o seguinte, eu estou aqui, eu sou o noivo. O noivo está aqui, é momento de alegria. Eu estou aqui, eu estou fazendo maravilhas, o reino está aqui. Quando eu for embora, quando eu não estiver mais presente, aí sim vocês jejuarão. Eles não precisam estar jejuando aqui, porque o reino se manifesta aqui. Eu estou trazendo os perdidos, eu estou trazendo cura, salvação, o reino chegou. Esse é o momento de alegria. Agora, quando o noivo for tirado, aí sim vocês jejuarão, porque aí vocês vão precisar, aí sim vocês vão necessitar, aí vocês vão precisar buscar mais a minha presença, aí sim nesses tempos, nesses dias, vocês devem jejuar. É simples esse texto, mas o pessoal inventa um monte de interpretação, mas o texto é simples, é isso que Jesus está falando. Quando ele foi tirado, ele não está mais aqui, vocês devem jejuar. Então, na igreja de Atos, esse foi o texto que eu li hoje aqui de manhã, meio-dia e à tarde, que diz lá a igreja de Antioquia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O que a igreja fez? Orou, jejuou, o Espírito Santo falou. Quando a igreja está em comunhão com Deus, em consagração, Deus fala e a igreja ouve. O Espírito tem acesso e o Espírito ministra. E depois em Atos 14, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Eles plantavam a igreja, agora eles iam designar os presbíteros. Para fazer isso, eles oravam e jejuavam, e depois oravam e jejuavam para ordenar os presbíteros, que eram os líderes da igreja. Precisa de oração e jejum, quando você vai eleger líderes, quando você vai empossar, quando você vai ordenar, você precisa fazer isso. Às vezes na igreja antiga, antes da pessoa ser batizada, ela passava uns 2 ou 3 dias jejuando.
E às vezes toda a igreja jejuava junto, porque ali ia entrar um membro novo, para ele ser consagrado, cheio do Espírito Santo, vai ter um pastor, um presbítero, um diácono, vamos orar e jejuar. Fazia parte, era costume a igreja estar em consagração nesse momento. E por último, o jejum nos lembra o quebrantamento e a humilhação. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Jejum é humilhação. Jejum, irmãos, é a gente chegar e falar para Deus, Deus, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Eu não estou satisfeito com a minha igreja. Jejum é você falar, Deus, eu não estou satisfeito de levar uma vida cheia de pecados. Deus, eu não estou satisfeito de ser um crente meia boca. Eu não estou satisfeito de ser um fracasso, eu não estou satisfeito de não ter poder para expulsar um capeta qualquer. Eu não estou satisfeito, Senhor, porque eu não tenho visto a mão de Deus curando e libertando. Eu não estou satisfeito, Senhor, porque num ano inteiro a gente não conseguiu batizar 10 pessoas nessa igreja. Então é hora de chorar, de rasgar as vestes, de pôr pano de saco e cinza e dizer, tem milhares de pessoas aí condenadas, tem pessoas aí nas seitas, tem pessoas aí na macumba, tem gente aí no crack, tem gente acabando com vida, tem gente aí debaixo do pecado, tem filhos nossos, filhos da igreja, que está no pecado. Eu não estou satisfeito com esse negócio, Senhor. Eu não aceito pregar aqui 100 vezes por ano e não ter 10 pessoas convertidas. Isso é um fracasso. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E que a palavra de Deus não volta vazia. Eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito de não ver pecadores sendo salvos, gente se convertendo, gente sendo salva pelo poder de Deus. Eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito de ver milhares e milhares aí debaixo da condenação, debaixo do alcoolismo, da bebida, famílias, divórcio. Você liga a televisão, é só tragédia, é só desgraça, é só o mal, é só o diabo agindo. Eu não estou satisfeito com isso. É por isso que eu jejuo. É por isso que eu devo jejuar mais. É por isso que eu devo me consagrar mais. É por isso que o ano que vem a gente tem que fazer 21 dias de jejum e oração, depois a gente vai mais 30 dias, depois a gente vai mais 40. É por isso que a gente tem que buscar Deus. É por isso que a gente tem que clamar o Espírito Santo, porque quando eles faziam isso, o Espírito era derramado, a igreja se espalhava. Quando Paulo chegava no lugar com os apóstolos, falava assim, essa peste chegou até aqui. Essa peste era uma coisa contagiosa. Quando ele chegava ali, ele colocava a mão e os milagres se estendiam, e os pecadores se convertiam, e milhares se convertiam. Então a gente fica usando de desculpa. O povo é de coração duro, o povo não quer saber de Deus, o povo só quer saber disso, só quer saber daquilo. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Isso é o Evangelho é poderoso. O Evangelho é vida, o Evangelho salva, liberta e cura. O Evangelho de Jesus é a necessidade premente desse mundo. O Evangelho de Jesus é a solução para esse mundo, é a esperança para esse mundo. A esperança do mundo está na igreja de Jesus. E se a igreja de Jesus é fraca, é acomodada, é satisfeita, é aquela igreja gorda, né? Aquela igreja assim, todo mundo feliz, olha que doce comunhão, somos um pequenino rebanho, como é bom estar junto. Você está satisfeito, você não jejua. Mas que a gente podia ter aqui centenas de pessoas, pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas, porque o poder de Deus está aqui. É isso que eu creio, irmãos. E é por isso que eu estou ministrando essa palavra. Nós precisamos, aqui hoje, Deus tocar no seu coração, para a gente ter um ministério de intercessão forte nessa igreja, para a gente ter mais uma reunião de oração de manhã nessa igreja, para a gente ter mais dias de jejum,
para a gente ter mais listas e boletins de oração, a gente precisa do ministério de oração. Estou falando para vocês aqui. Homens e mulheres, precisa começar o ministério de intercessão. A gente precisa, em todo culto, chamar as pessoas na frente e o ministério de intercessão pôr a mão e abençoar as pessoas. E as pessoas que entrarem aqui carregadas, oprimidas, sejam libertas pelo poder de Deus. É o poder do Evangelho, é a graça de Deus fluindo, é a unção de Deus fluindo, por isso que a gente precisa. Por isso que a gente precisa. Então, o jejum é para quem não está satisfeito. Para quem não está satisfeito. Para quem não se acomoda com isso. Isso é o jejum. Isso é o jejum. A gente precisa consagrar a nossa vida e falar, Senhor, nós precisamos de mais, de mais e de mais. Domingo, nós oramos aqui para curas e libertações. Hoje a gente contou das bênçãos aqui. A gente não tem costume de dar testemunho, né? A gente vai, será que eu falo? Será que eu não falo? A gente vai aprender a dar testemunho, né? Deus curou, mas Senhor, eu quero dar testemunho. Deixa eu contar a bênção que Deus fez na minha vida. Mas é assim, às vezes não aconteceu, persevere na oração. A pessoa, eu orei, não aconteceu nada, nunca mais vou orar. Continua orando. Eu falhei. Insista. O monte não saiu ainda. Vai sair de centímetro em centímetro. Uma hora ele vai chegar no meio do mar. Né? A fé, às vezes, não tem essa fé toda de tirar a montanha. Você vai tirando um grãozinho de cada vez, sua fé vai aumentando. Às vezes você não consegue curar um câncer, mas você cura um resfriado pela fé. Você vai orando e sua fé vai aumentando, e a nossa fé vai crescendo, e Deus vai encontrando em nós espaço para operar, lugar para operar, e uma fé que cresce na comunhão, na intimidade. Quanto mais intimidade com Deus, mais autoridade nós temos. É assim que funciona, é assim que a gente tem que ter, perseverar em oração, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu terminar com mais uma história lá do meu mentor lá de Manaus, né? O Caio Fábio, pai. Eu já devo ter contado essa. O Caio Fábio filho, que é o que todo mundo conhece, fez um acampamento ainda há muitos anos atrás, e ele levou um grupo de jovens e levou o dobro de não crentes para o acampamento. Tinha um pouco de crente e o dobro de não crentes. Era um acampamento de carnaval. E chegou lá, aquele povo fez uma festa no acampamento. Virou uma bagunça. Virou um carnaval. E ele disse que pregava. E ele pregava e o povo fazia uma bagunça. E ficava rindo, e ficava andando. E ele pregando, e o pessoal não prestava atenção. E era aquela coisa que chegou no último dia e falou, Senhor, acaba logo esse acampamento. Foi um fracasso. Aí no último dia, depois que ele terminou de pregar, ele chamou o pai dele para orar. E o pai dele estava num período desses de 21 dias de jejum e oração. Ele disse que o pai dele ficou lá quieto. E no último momento ele chamou o pai dele para orar. E o pai dele foi lá na frente, pegou o microfone. E o pai dele começou a orar. E quando o pai dele começou a falar, Senhor Deus e Pai, começou a orar. Diz que começou a vir um espírito de quebrantamento. Aqueles jovens que passaram o acampamento inteiro rindo, brincando, começaram a chorar. Alguns começaram a se ajoelhar. Que houve um espírito, um derramar de quebrantamento ali. E o Caio Fábio conta, o filho, né? Eu preguei, eu pulei, eu gritei, e vem o meu pai lá e fala assim, Senhor meu Deus, e o Espírito é derramado naquele lugar. Ele fala, o nome disso é unção. Unção, irmãos. Tem uns que tem uns que não tem. Unção é assim, a unção é do Espírito, é sobrenatural. E o pai dele, 21 dias de jejum e oração, era pouco. É unção de Deus, unção de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Que haja um derramado Espírito aqui. Ele diz que naquele dia, se converteram muitas pessoas que se tornaram presbíteros, diáconos e pastores, se converteram naquela noite. Porque um homem cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. É isso que nós precisamos, do poder de Deus sobre nós. Do derramar da unção do Espírito Santo, trazendo libertação, trazendo vida, trazendo salvação, o Espírito de Deus. Amém? Pois vamos orar e vamos jejuar.
Vamos jejuar. Você fala assim, pastor, eu não consigo. Separe um tempo, tire um tempo para orar. Se você puder, jejue mais, jejue mais. Comece a jejuar aqui na igreja, comece a se abster para se consagrar, para dizer, Deus, a tua presença para mim é mais importante do que o pão. A tua presença e o teu poder é mais importante do que qualquer comida e bebida. A presença de Deus é mais saborosa do que qualquer picanha. Eu preciso da presença de Deus, eu necessito. Como a costa suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E uma frase que eu ouvi do Hernandes há 20 anos atrás, o Hernandes falava, quando os poros do nosso corpo desejarem a presença de Deus, aí Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Quando a gente desejar Deus, Deus vem sobre nós, Deus enche nós, porque derramarei águas sobre o sedento, diz o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Eu quero orar por consagração e por libertação agora. Vamos orar ao Senhor. Eu vou orar para que a gente consagre a nossa vida e para que o Senhor liberte pessoas hoje aqui também. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor, coloque sua vida na presença de Deus. Amado Deus, queremos ter a experiência do salmista que diz como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós queremos suspirar pela presença de Deus, desejar a tua presença. Nós queremos ter a experiência que diz que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel, mais desejável do que o ouro puro refinado. A palavra de Deus é agradável ao nosso paladar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai, nós queremos necessitar do Senhor, queremos afirmar nossa dependência do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, não há capacidade, não há potencial, não há talento. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, meu Pai. Por isso nós precisamos, nos entregamos, nos rendemos, nos consagramos no Teu altar e pedimos, Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, enche o nosso coração, faz-nos transbordar, faz-nos crescer na comunhão, na intimidade do Senhor, na intimidade do caráter do Senhor. Por favor, meu Deus, não nos deixe ficar acomodados, indiferentes, relaxados nesse mundo tenebroso, meu Pai. Nesse mundo que as trevas têm levado milhões para o mal, Senhor, não nos deixe nos acomodar, aceitar, meu Senhor, que os nossos estão sendo levados cativos, presos, em nome de Jesus. Não nos deixes aceitar esse cristianismo morno, fraco, apático, Senhor, indiferente, estéril, seco, vazio, mas dá-nos uma vida profunda, abundante, cheio de vida, cheio de graça, cheio de unção, cheio do Espírito Santo, meu Pai. Por favor, meu Deus, não deixe que as palavras da minha boca sejam palavras vazias, mas que sejam palavras ungidas pelo Espírito Santo, palavras que penetram na alma, no coração, palavras que cortam, palavras que quebrantam e palavras que curam, porque a palavra de Deus, Pai amado, em nome de Jesus, aviva as nossas vidas. Aviva a tua obra, rasga o céu, Senhor, e desce sobre nós, como o orvalho da manhã, enche a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, Senhor. Enche essa igreja com o teu poder, enche essa igreja com a tua unção, enche esses irmãos com a tua autoridade, a autoridade do Senhor Jesus. Por favor, meu Deus, faça isso. E agora nessa autoridade é que nós queremos orar, Senhor. Orar uns pelos outros. Orar por esses irmãos aqui agora em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um. E se alguém entrou hoje aqui, Senhor, oprimido, se alguém entrou hoje aqui perturbado, angustiado, na autoridade do nome de Jesus, essa pessoa seja liberta agora, seja livre agora, Senhor. Que todo mal saia, todo mal seja retirado, que essa pessoa receba o toque da graça de Deus. O toque da graça de Deus agora, meu Pai. Que todo espírito do mal, toda obra do inimigo seja repreendida sobre nós, sobre essa igreja, sobre as nossas famílias. Que cada um aqui seja guardado pelo poder do Senhor, no nome de Jesus. Enche cada coração aqui agora, meu Pai. Enche cada coração, Senhor. Dá a cada um aqui a plenitude do Espírito Santo. Que cada um saia daqui hoje desejoso de querer mais de Deus, mais do Espírito, mais da palavra, mais da comunhão, mais da unção, mais de Deus em nossas vidas. Queremos mais do Senhor, porque o Senhor tem infinitamente mais para fazer em nós. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, ó Pai. Que isso comece a acontecer aqui em nome de Jesus. Fortalece a fé do teu povo. Unge cada um aqui, meu Pai. Derrama sobre cada um aqui a tua vitória, a tua libertação, a tua bênção. Faça isso, Senhor. Faça isso aqui no nosso meio. Que esta igreja possa ser cheia do vigor espiritual do Senhor. Que haja um avivamento genuíno, autêntico da palavra, do amor, da bondade, da fé, do fervor, aqui no nosso meio. Que o Senhor possa visitar cada um aqui, Senhor. Tira a incredulidade do coração, pessoa que está incrédula, que está gelada ainda. Aquece esse coração, meu Pai. Aquece com o fogo do Teu Espírito Santo. Aquece essas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.